Ei, pessoal, agora em definitivo, tivemos alguns problemas na nossa transmissão nessa manhã, mas agora a gente está em definitivo aqui para a gente conversar. Perdão por todo o transtorno, eu sou Evandro Júnior e tenho certeza que você está aí, já entraram por aqui compartilhando, vendo, curtindo os vídeos. Ei, Elaine, que bom que você está aí, que bom que você está aqui, cara, saudade de ti. Quem mais está com a gente nessa manhã? Vamos lá? Busca alguém, conversa com alguém. Quem sabe você vai ajudar alguém que está passando por essa situação. Olha aí. Meu filho conversa mais na internet do que comigo. Meu querido Rominho, bom dia. Meu primão querido. Quem mais está com a gente? Elaine, Rominho, eu não sei mais, porque não apareceu mais pra gente aqui não. Há um YouTube entre nós. Há um YouTuber entre nós. Você conhece? Consegue identificar e conversar com filhos adolescentes hoje? Com adolescente. Gente, é um novo mundo. Não adianta você pensar assim, os meus conceitos antigos eu vou conseguir. Não, esquece. Não é que esquece de todo, mas entenda que nós vamos ter que transitar no outro mundo, galera. Eu tô falando para minha geração, a minha geração de pais. Ei, Fátima, bom dia, bom dia. É fácil entender a adolescência de hoje, a juventude de hoje. E eu diria que a gente tem que incluir nessa parada a criançada de hoje, gente. A palavra do youtuber para um pré-adolescente às vezes é mais importante que a palavra dos pais. E a gente vai entender o porquê. Né? O porquê. E o porquê pais estão criando páginas na internet, no Facebook, e canal no YouTube, até para conversar com os filhos um pouco mais. Você vai entender o porquê esse nosso tempo está imprimindo isso tudo. Então, se você está com a gente aí, coloca o seu joinha e vamos conversar sobre isso. Meu filho conversa mais na internet do que comigo. Como conversar com filhos adolescentes neste tempo? Você sabe? E eu falava na transmissão anterior que não deu certo, e agora que a gente está voltando aqui, como é difícil entender, mas não é impossível. Tá bom? Então vamos lá. Você está com a gente, chama as pessoas aí e vamos conversar. Vamos conversar lá. Eita, aqui, chamando o pastor Joaquim, o Abelardo, lá da Argentina. Eu estou chamando mesmo. Chama aí, gente, vamos lá, vamos conversar. Eu acho que hoje é o dia da gente... Amélia Cunha, esposa do Ilvestre Cunha, pode nos ajudar muito. Claudinha, bom dia, Cláudia. Cláudia Macedo. Vamos lá, vamos conversar. Eu tenho certeza que coisas vão sair daqui e a gente vai costurar e a gente vai entender esse mundo. Vamos começar? Começando, gente, sem mais delongas. Você ouviu a palavra que eu usei? Delonga. Primeira coisa na comunicação é escolher o meio de comunicação ou a forma de comunicação com os nossos filhos. Não adianta eu conversar com ele com a minha experiência passada, sendo que hoje ele está se comunicando muito, de maneira muito diferente, mas pelos mesmos objetivos, ser aceito. Tudo que seu filho adolescente quer é ser aceito. Bom dia, Amélia, paz. Tudo que seu filho adolescente quer é ser aceito. Começa por aí. Ele quer ter aceitas as suas posições, os seus pensamentos, o seu ponto de vista. Ele quer ser respeitado.
Não adianta imposições mais. Aliás, quando a gente fala de comunicação, a gente fala entre dois interlocutores, o meio da comunicação, o idioma, a fala, a propagação e os ruídos. Então não adianta a gente querer conversar com os nossos filhos adolescentes usando uma linguagem antiga. E eu não vou falar que essa linguagem é inadequada e é equivocada, não. Mas eu quero comunicar, não é verdade? Eu quero comunicar. Então, se eu quero comunicar, eu vou colocar a Amélia daqui a pouco no vídeo, para ela também dar a palavra dela. Porque, ainda que poucas pessoas participem agora, essa live vai ficar no ar durante algum tempo. E eu tenho certeza que a Amélia vai trazer aqui uma palavra maravilhosa. Tá bom? Então tá. Como conversar com os meus filhos adolescentes? Em primeiro lugar, eu falei, escolha a forma de comunicação. Escolha o... Vamos lá, rasgando mesmo o nosso vocabulário. Escolha o idioma. Velho. A gente não sabe mais conversar. Não é que a gente não saiba conversar com os nossos filhos adolescentes. É que a gente não sabe mais conversar. Não adianta a gente culpar a internet, não adianta a gente culpar o YouTube, não adianta a gente culpar as coisas e as circunstâncias, sendo que a gente já tinha se perdido lá atrás, antes desse advento todo da internet. A gente já não sabia mais conversar, a gente já não sabia mais trocar umas ideias, não sabia não. A gente se perdeu dentro de casa, sabe? A reclamação antiga, a televisão, o controle remoto, a televisão já perdeu a audiência, não é? No formato antigo, não sei se você já percebeu. Hoje os programas que você assiste não são os programas que os seus filhos assistem, né? Antigamente eram os desenhos da Globo, do SBT, da Record, Pica-Pau. Só que as coisas mudaram muito, né, Brunelli? Bom dia. As coisas mudaram demais, gente. E se a gente não acompanhar as mudanças, não estou falando da gente se amoldar a elas, mas eu estou falando de acompanhar a evolução e essas mudanças. Poxa vida, gente. Ter filho adolescente não é coisa fácil. E se fosse fácil, Deus não escolheria você para ter esse filho adolescente. A primeira coisa que a gente tem que voltar a lembrar é o seguinte: um filho adolescente não é nada mais, nada menos do que uma pessoa. Entendeu? Um ser. E como pessoa, ele pensa, ele sente, ele entende, ele sofre, ele ama, ele odeia, ele quer, ele não quer. Para de tratar seu filho adolescente como se fosse uma coisa. Ele é uma pessoa, é uma menina, é um menino, e como pessoa está sujeita e exposto a todas as informações deste século, deste mundo, deste tempo. E quando a gente fala na exposição à informação, a gente está falando de uma diferença brutal de mundos. Ei, Dalva, bom dia. Caramba, velho, é muito diferente o mundo que você está vivendo, o mundo que você viveu e o mundo que o seu filho está vivendo hoje. Ei, Angélica, bom dia. Você já parou para pensar que chega aos seus filhos hoje, gente, crianças, tem uma afinidade com a pesquisa no Google infinita, brutal mesmo. A informação chega nos nossos filhos de uma maneira muito forte, nos nossos filhos, crianças e adolescentes. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar esse ser como uma pessoa que está sendo informada numa velocidade brutal, numa quantidade estrondosa. Gente, você não tem ideia da informação, do volume de informação que chega às nossas crianças e aos nossos adolescentes hoje.
Quando a gente fala assim, eu sou daquele tempo em que eu ouvia a Rádio Excelsior, eu ouvia passou, hein? Passou. Tenta se afinar. Eu sou daquele tempo que eu ouvia a Voz do Brasil na rádio. Hoje até a Voz do Brasil, velho, tá na internet. Até a Voz do Brasil tem um aplicativo. Até quando? Até quando você vai ficar vivendo naquele tempo antigo, pensando que ele é a única forma exata, correta de viver? Até quando você... Gente, eu não estou falando de desfazer de marcos e de valores antigos, não é não. Eu estou falando da gente começar a compreender e respirar o ar deste tempo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Seu filho já entendeu isso. Seu filho já entendeu que não tem mais alta vista para pesquisar. Ele não pesquisa mais no ESC. Ele pesquisa no Google. Coisa que você não tem coragem de falar para ele, ele vai lá no tio Google e pesquisa. E acha respostas e fica,